Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Queridos e amados irmãos e irmãs e ouvintes, chegou mais um dia de palavra de Deus. Louvado seja Deus. Hoje, programa do Rádio YouTube, o som de áudio, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17 e 2 Coríntios 5, 7, porque andamos por fé e não por vista. E Apocalipse 1, verso 3 diz que bem-aventurados que ouvem, os que lê e os que guardam as palavras desta profecia e as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Fuja dos cultos pagãos, fuja da imagem da besta da televisão, que é a imagem da besta que recebeu o poder do dragão Satanás para enganar ricos e pobres, grandes e pequenos, com o sinal da sua marca espiritual, que é a ideologia dos falsos profetas, do engano do diabo, e faz com suas mãos, vocês compartilham a falsa doutrina deles, e também uma marca espiritual que leva a literal, que está em Apocalipse 14, verso 9, né? O sinal da besta, né? E em Apocalipse 13, verso 13, o sinal e a marca da besta física, literal, na mão e na testa. Mas aqueles que têm a presença de Deus, que ouve a voz de Deus e guarda a sua santa doutrina no seu coração, jamais serão enganados. E como o apóstolo João diz, maior o que está em nós, que é Jesus Cristo, do que o que está do mundo. Aleluia, porque do mundo são e o mundo os ouve, mas nós somos de Deus. Nisto conhecemos quem tem o Espírito de Deus e quem tem o espírito do erro. E também Paulo diz aos Efésios 5:30, não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selado para o dia da redenção. Aleluia. Então, queridos irmãos, hoje vamos falar sobre o inferno final, né? O inferno, o Guiena. Mas antes de nós entrar, eu não sou nenhum doutor, irmãos. O irmão Emerson Nunes não tem letrado em nada. O irmão Emerson Nunes tem apenas a 4ª série. O irmão Emerson Nunes é apenas um humilde servo de Deus, que tem amor pelas almas, que faz tudo para a glória de Deus. E todas as pregações que o irmão Emerson Nunes faz, não é para atacar ninguém, e sim por revelação do Espírito Santo, debaixo de jejum e de oração e de leitura da palavra somente. E também pesquiso acerca das culturas judaicas, culturas gregas, sobre tudo isso. E também, porque João diz, provai os espíritos, nós temos que provar. Como que a gente vai combater as heresias também se a gente não provar, não pesquisar acerca delas? Então nós temos que pesquisar, né? Algumas letras hebraicas e gregas. Então isso é o estudo da palavra da sã doutrina de Deus. Louvado seja Deus. Não por interpretação de homens, né? Nem se fardar em livros herégicos, como diz em Eclesiastes 12, verso 12 e 13, né? Porque quem quiser sabedoria, diz Tiago 1,5, peça para Deus. E em 1 João 2, 27, porque vós tem a unção do alto, não precisa que ninguém vos ensine, né, meus irmãos? Porque em São João 14, 26, também fala que o Espírito Santo, esse vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito a vocês da minha palavra. Então crescei na graça, oração, jejum, dedicação a Deus, obediência, mas também no conhecimento da palavra, para nós não sermos enganados, porque o povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus.
O povo de Deus tem sido destruído por falta de conhecimento. Se não houver profecia, o povo se corrompe. O que é profecia? A pregação da palavra e também uma profecia, uma visão de alerta à igreja. Também Deus nos usa, porque nos últimos dias diz Deus que enviaria o teu Espírito sobre toda a carne, mas não é sobre toda a carne, sobre todo homem e mulher que está na presença de Deus, porque Salmo 93, verso 5 diz que o Espírito Santo, ele só habita onde há santidade, né? Para que ele habita hoje e sempre. Então não é sobre toda a carne. E o Espírito Santo só habita também onde há santidade, como diz em Atos 5,32, o Espírito Santo só habita quem obedece. Meus irmãos, glória a Jesus. Então, sobre esses, o Espírito Santo é derramar com fogo, com autoridade, com visões, mas com revelações. Mas também nós temos que ter cuidado, porque do mesmo jeito que nos últimos dias o Espírito de Deus ia usar os teus humildes servos, também o Espírito enganador, o diabo também ia usar falsos mestres, falsos profetas, com tão grandes sinais que, se capaz, enganaria até os escolhidos. E a arma diabólica do diabo nesses últimos dias é enganar exatamente os profetas de Deus, os homens de Deus verdadeiros. E para enganar um homem de Deus verdadeiro, ele não vai usar um falso profeta que já está desmascarado. Ele tem que usar algumas verdades. O diabo, ele é esperto, ele é sagaz. Se possível, ele transforma até mesmo num anjo de luz. Anjo compreende mensageiro, luz compreende fogo, verdade. São os falsos profetas cativadores. Quem são os falsos profetas cativadores? São os hipócritas, falso, fascista, oportunista, que finge pregar doutrina, finge pregar uma verdade para cativar vocês, mas depois ele mostra suas garras, o seu veneno, e é tarde. Fábulas, verdades misturadas com mentira. Então nós precisamos ter o discernimento do Espírito Santo de Deus. Então muitos irmãos questionou, falando que esse irmão está blasfemando das visões de Deus, que Deus deu aos irmãos. Não, eu creio em visões, creio no arrebatamento em espírito, mas dentro da palavra. Ezequiel foi arrebatado em espírito pelo Espírito de Deus para mostrar as visões das profanação do templo. Louvado seja Deus, na Babilônia. Glória a Jesus. Felipe foi arrebatado também de um lugar para o outro. É bíblico. O apóstolo João teve arrebatamento em espírito, tendo a visão do Apocalipse. Isso é bíblico. Mas aqueles que foram arrebatados ao céu, Deus não deu autoridade para falar, porque essas coisas são ocultas e não cabe a nós saber as coisas preparadas que Deus tem a nos revelar para todos nós. Mas Deus dá visões de alerta para nós discernir o que é certo e o que é errado. Porque se houver profeta, Números 12:6, se houver profeta entre vós, em visões, Deus falará com ele. Mas só que nós temos que ter o discernimento de Deus para nós não sermos enganados, meus irmãos. O apóstolo Paulo, na sua conversão, ele foi muito rejeitado na igreja primitiva. Demorou aproximadamente 13 a 14 anos para ele firmar mesmo no seu evangelismo, nas suas pregações. E o Paulo foi o maior doutrinador da Bíblia da igreja primitiva, usado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo chegou a exortar Pedro, a hipocrisia de Pedro. A igreja primitiva começou no avivamento de Deus, mas quando Paulo foi usado por Deus para corrigir algumas coisas, muitos não aceitaram. Muitos começaram a dividir a obra. Nicolau dividiu a obra, fundou a seita dos nicolaítas, porque ele queria tudo liberal. Veio as obras dos falsos mestres do gnosticismo, a seita judaica aliançada com a filosofia grega. E Paulo combateu ele nos Éfesos e nos Coríntios e nos Tessalônicos. E muitos que eram obreiros não aceitaram e saíram e foram. Porque quando ele começou a pregar aquilo que o povo precisava ouvir, muitos não aceitaram. O povo estava só impactado com curas, com sinais através do apóstolo Pedro e dos apóstolos, mas não estava conhecendo bem a doutrina. Paulo era um homem instruído pelo Espírito Santo, embora ele não usava mais
a sabedoria dos mestres, dos doutores, mas ele era usado por revelação do Espírito Santo para doutrinar a igreja. Então muitos não aceitaram, muitos saíram. E nas suas cartas, uma das suas prisões, ele manda para Timóteo: olha, devido à apostasia que muitos começaram a sair e se aliançar com os pagãos, com os divisores. E divisores é todos aqueles que não estão de acordo com a palavra e são herégicos. Paulo diz: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, o que deixarão a fé salvífica, deixarão a palavra cristocêntrica, as santas sacras escrituras, para dar ouvido a doutrinas e demônios. Mas não temas, Timóteo, porque é pela palavra de Deus, pela oração é santificado. Porque chegará um tempo que não suportarão uma sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, eles amontoarão para si doutores e pastores, conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Louvado seja Deus. Paulo doutrinou, louvado seja Deus, muita igreja. E muitos questionaram eu acerca de eu estar, não eu, mas o Espírito Santo está desmascarando algumas falsas visões, falsos arrebatamentos que não têm argumentos bíblicos. E o diabo tem usado até mesmo a doutrina santa que nós pregamos do corpo, porque ela é bíblica, para confundir a mente de vocês. A necromancia, o espiritismo, a bruxaria disfarçada de doutrina. Embora não estão usando as práticas da entidade tal, do ocultismo tal, mas está usando o nome de Jesus, o nome de anjo, com as mesmas obras dessas práticas das seitas, do ocultismo. E isso tem sido antibíblico. Então Deus tem usado os seus servos para avisar o povo, mas muitos não estão dando crédito. Vocês acham que doutrina é só pregar sobre corte de cabelo, vaidade de televisão? Não é só isso não. Vocês prestam atenção que há anos atrás o templo da idolatria também pregava contra a televisão. Eles pregavam acerca da doutrina do corpo, mas eram todos idólatras. Adoravam as imagens de escultura, então não servia de nada. Então a mesma coisa hoje está disfarçado. Muitos estão pregando a doutrina santa do corpo, mas embora não estão adorando mais os ídolos, mas estão adorando o homem. Tudo que o homem fala, eles aceitam. E não aceitam o que está nas escrituras. A Bíblia diz: provai os espíritos. João diz: provai os espíritos. O espírito compreende o quê? Revelação, profecia, pregação, letras e louvores, cultos, presbitério, diaconato, tudo. Provai. Revelações, visões, se tem respaldo bíblico com a palavra, porque os falsos profetas, eles usam a Bíblia, mas eles têm base da Bíblia. Você acha que o falso profeta vai vir: eu sou falso profeta, eu sou o diabo? Não. Uma igreja toda negra de ponta cabeça, com a cruz de ponta cabeça? Não. Ele vai vir usando alguns versículos da Bíblia, e você tem que provar se a interpretação está correta com os 2000 anos de história da igreja, porque Deus diz: ai daquele que aumentar uma vírgula ou um tio dessas escrituras, as pragas desse livro cairão sobre ele, seu nome será riscado do livro da vida. Cuidado para não perder o que você tem ganho. Você ganhou a unção, o poder, a sabedoria de Deus. Não deixa que o engano te engane, porque o diabo ele é astuto. Como diz Paulo: eu temo que, como assim como Eva foi enganada, que vocês sejam enganados pela serpente também. Então vigiai e orai. Mas muitos não estão vigiando, estão preferindo defender heresias do que ir pela Bíblia. Eu não sou doutor, não sou mestre, não sou nada, sou um simples servo de Deus, que prega a palavra de Deus na simplicidade do Evangelho. Eu preguei aqui sobre o Hades. O Hades é o estado intermediário, não é purgatório. Purgatório é heresia, que prega que a pessoa fica queimando e depois lá vai para o céu. Não, isso é heresia. O Hades é o lugar onde as almas estão, aguardando o dia do juízo, da ressurreição dos mortos, para estar diante do trono de Deus. Então essas alturas, todos os condenados estão no Hades. A palavra inferno, ela se resume em 4 palavras. No hebraico, Sheol, que compreende sepultura, mundo dos mortos, caverna, lugar de tensa escuridão. Transmitindo Sheol para
literalmente para o Hades, do hebraico do hebraico para o grego, Hades, mundo dos mortos, também sepultura. E também compreende o Tártaro, que é escrito uma vez só na Bíblia, nas cartas de Pedro, fala sobre o abismo, aonde os demônios estão presos. Quem são esses demônios? Abaddon e Apolion, os demônios da destruição e seu exército, que vão ser soltos no período da ira de Deus sobre a terra, para atormentar a terça parte da terra. Lembra daquela parte que o demônio, quando Jesus expulsou o demônio de Gadara, ele rogou para que não mandasse ele para o abismo? Quando fala abismo, que eles estão presos nessas trevas, não é que eles estão presos literalmente em corrente, eles estão naquelas regiões, só não pode sair. Então, algumas visões de homem de Deus tem base bíblica de falar que está as almas no Hades juntamente com os demônios. Só que os demônios no Hades, eles não torturam as almas. A função dos demônios em torturar as almas, em cativar, enganar, é na terra. Depois que ele ceifa aquela vida, ele não se preocupa mais, porque agora aquela vida está na escuridão lá, reservado para o dia do juízo, debaixo da ira de Deus, juntamente com aqueles demônios que estão presos no abismo. O diabo tem um local dele central, no inferno onde eles ficam. Isso é bíblico. Agora, o que é herético é pessoas falar que teve visão no inferno, viu pessoas sendo torturadas, pescoço arrancado, sangrando. Isso é antibíblico, porque espírito não tem sangue, espírito não sangra, embora ele pode sentir a dor do fogo da ira, mas não sangra. Então aí você tem que tirar uma base, se a visão é de Deus ou não. Então tem que tomar cuidado com isso. Então você que criticou, chamou de herege, chamou de falso profeta porque eu falei isso, cuidado. Você pode estar você está blasfemando contra o Espírito Santo. E quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Então prove. Leia a Bíblia primeiro. O irmão Hermes está pregando aqui na simplicidade para orientar vocês. Leiam a Bíblia. Louvado seja Deus. Então no Hades agora, no Tártaro, no Seol, as pessoas estão conscientes lá do que se passa, e tem recordação. Você vê pela parábola do Lázaro, que eu já preguei. Se vocês quiserem saber, vê na pregação anterior sobre o inferno. Hoje eu vou pregar sobre o lago de fogo. Então, consciente. Eles têm lá aquela parte que simboliza lá do rico no Hades, com sede mandando que Lázaro molhe a ponta da língua. Aquilo ali significa que ele está com sede da palavra, mas não tem mais jeito, porque não tem como um pouquinho de água refrescar a língua dele. É fogo literal também, e também sede de ouvir a palavra, mas não tem mais jeito, e lembra dos parentes deles. Então está lá no inferno em tormentos. E agora aquele que morre salvo, que vai para o céu, para o paraíso, ele não tem consciência do que passa aqui na terra, porque é a ausência da dor. Ele cai no esquecimento da terra, das coisas da terra. Como diz em Eclesiastes 9, ele não tem mais recordância do que se passa na terra, porque agora ele entrou na eternidade no céu. Então lá é a ausência da dor, a ausência do sofrimento. E ele não está em sono de alma. Quando Paulo fala aos 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,13, que fala... Vamos lá rapidamente para nós já lermos. Vou falar sobre o lago de fogo, mas explicar para os irmãos o conteúdo, para os irmãos entenderem. Vamos lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Louvado seja Deus. É um ensinamento. Quando você está pregando na igreja, você não tem tempo de explicar assim, muito rápido. Agora aqui é um ensinamento da palavra de Deus para os irmãos entenderem. Louvado seja o Espírito Santo, louvado seja Deus, os nomes do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus glorifica Jesus. Aleluia. Tessalonicenses 4, verso 13. Presta atenção, ó. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
assim também os que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo está pregando aqui, os tessalônicos estão passando por uma tribulação terrível, perseguição. Os crentes que se converteram aqui, Paulo conseguiu tirar eles do engano da filosofia grega e da seita de fariseu. Tanto é que ele manda aqui que sejam imitadores das igrejas da Judéia. O diabo chegou a perseguir ele aqui para ele não pregar. Paulo foi até perseguido aqui para ser preso, né? Mas milagrosamente Deus deu livramento para ele. E ele está dizendo aqui para os irmãos, porque muitos irmãos tinham sido mortos, levados para ser torturados nas arenas, para virar postos de cera quente nos jardins dos imperadores. E esses irmãos que morreram, alguns da família, alguns irmãos estavam sentindo falta, com dor, porque eles ainda estavam baseados na filosofia grega, que eles não criam ressurreição. Para eles, quem morreu acabou. Não ia haver nunca mais. Eles não criam ressurreição. Então Paulo, agora usado pelo Espírito Santo, dá uma palavra de conforto para eles. Quando fala dorme aqui, não está falando sono de alma. Paulo está usando um eufemismo. O que é um eufemismo? Trazer uma notícia forte de uma forma leve. Por exemplo, se alguém morre da sua família, você não vai chegar e falar assim: ó, fulano, seu pai morreu, sua mãe morreu, sua mãe morreu. Não, seu pai partiu, seu pai faleceu. Então essa palavra dorme é um eufemismo. E ele continua dizendo mais: ó, glória a Jesus. Dizendo por palavra do Senhor, ficarmos vivos, dizemos, pois, que isto que é pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos o que dorme. Ou seja, os que ficam vivos não precederá, porque os que estão vivos vão ressuscitar primeiro, com o corpo glorificado. Presta atenção, glória a Deus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, encontraremos com o Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Tá vendo aqui, ó? Presta atenção, ó, que Paulo diz, porque dizemos isso pela palavra de Deus, que nós que ficarmos vivos na vida do Senhor, não precisamos que dormam, porque o mesmo Senhor descerá do céu com a de voz de arcanjo e trombeta. E os que morreram em Cristo restarão primeiro. Depois nós, juntamente com eles nas nuvens, encontraremos com o Senhor nos ares. Presta atenção, louvado seja Deus, que a Bíblia está dizendo aqui que Deus tornará, no verso 14, porque cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus morreram, partiram para a glória, Deus tornará a trazer com ele. Deus só pode trazer com ele companhia quem está com ele lá. Por isso que Paulo diz: o viver é Cristo, morrer é ganho. Partir dessa vida para estar com Jesus é muito mais melhor. Apocalipse capítulo 14, verso 13, que fala que os santos, quando partem para o Senhor, as suas boas obras os seguem. Em Hebreus diz que quando o cristão morre, a sua alma é aperfeiçoada e entra na glória. A Bíblia diz também em Apocalipse 5, verso 9, me falha a memória, que as almas dos santos estão debaixo do censário de Deus, do santuário de Deus, servindo a Deus, clamando a Deus. Estão conscientes. O rico, o ladrão da cruz, quando Jesus está lá na cruz, pagando o preço por nós, o ladrão se humilha, fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no seu reino. E Jesus falou assim: ainda hoje estará comigo no paraíso. Louvado seja Deus. Atos capítulo 7, verso 53 ou 52, fala quando Estevão, depois diante de uma pregação, de um sermão, ele desmascarar os falsos profetas, ele foi condenado à morte. E diante do seu apredejamento, já para ser morto, ele vê o céu aberto e Jesus à direita do Pai. E ele fala assim: Senhor, a ti entrego o meu espírito. Ou seja, o corpo vai para a sepultura,
o salvo, mas o espírito vai para Deus. No dia do arrebatamento, quando Jesus vinha no arrebatamento para buscar um povo especial, zeloso de boas obras, ele tornará a trazer com eles aqueles espíritos que estão no paraíso, virão com Jesus, e o corpo que está na sepultura, porque esse corpo em pecado não pode herdar o céu, ele vai ser levantado em glória, glorificado, um corpo incorruptível, se unirá com o seu espírito, estarão com Jesus. Está vendo? Então, glorificado, entrarão no céu. Está vendo, meus irmãos? É a Bíblia que está dizendo. E agora, os condenados. Já vamos chegar nessa parte que vai acontecer com eles, que vai ter a ressurreição deles também. Só que quando eles ressuscitarem, os corpos deles vão vir da mesma maneira que eles morreram, para estar diante do juízo de Deus. Então, quando somos julgados pelo Senhor, é para não ser condenados com o mundo. Quando somos julgados dentro da palavra, é para não ser condenado com o mundo. Então, nós vamos ler aqui, louvado seja Deus, em Marcos, capítulo 9. Louvado seja Deus. Marcos, capítulo 9. Louvado seja Deus. Abra suas Bíblias. Como já expliquei um pouco o conteúdo para os irmãos entenderem. Glória a Deus. Marcos capítulo 9. Verso 42. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor que for o que pusesse ao pescoço um homó de altafona, que fosse lançado no mar. E se tua mão te escandalizar, corta, que é melhor para ti entrar na vida aleijado, do que ter nas duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Outras tradições falam também assim, onde a ferida não cicatriza. E se o pé escandalizar, corta, o que é melhor para ti entrar coxo na vida, do que tendo os dois pés serás lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Se teu olho te escandalizar, lança-te fora. Melhor é para ti entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois olhos seres lançados no fogo do inferno, onde se o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Cada será salgado como fogo, cada sacrifício será salgado como sal. Amém. Só até aqui. Grande Deus, abre a mente do povo, meu Pai, para que eles venham, meu Pai, conhecerem a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, meu Pai, e a verdade vos libertará. Ajuda os meus irmãos, ó Pai, à luz da palavra, à luz do Evangelho, meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, aqui é uma pregação de Jesus. Jesus, diante dos seus sinais, das maravilhas, das suas pregações, pregando a doutrina simples, o verbo que se fez carne, trouxe consigo o reino, o Evangelho, louvado seja Deus. Começou a dar muitos prejuízos aos falsos mestres, aos falsos profetas, porque eles não pregavam a verdade, eram hipócritas, sepulcros caiados, fariseus, escribas. Fariseus eram homens separados, doutorados da lei, e os escribas eram copistas, que copiavam a Torá e compartilhavam nas suas sinagogas. Eles pregavam a falsa santidade, pregavam e não viviam o que pregavam, extorquiam o povo dinheiro, era aliançado com a política e com Roma para extorquir dinheiro do povo, e dava muito prejuízo ao povo, um fardo muito pesado às pessoas. E o Senhor Jesus, quando veio, começou a pregar com autoridade, desmascarando eles, expulsando demônios, curando os enfermos. E agora começou Jesus a chamar a eclésia. O que é a eclésia? Chamar para fora, tirar as pessoas do engano, tirar as pessoas do engano deles,
tirar a venda dos olhos das pessoas, e elas começaram a seguir Jesus. E aquilo nutriu muita inveja e ódio por parte dos fariseus. E eles começaram a murmurar de Jesus. Eles começaram a falar que Jesus expulsava demônio por Beelzebu. Começava a querer arrumar argumentos para querer contradizer Jesus. Jesus chamou muitas vezes eles de raças de víboras, que eram umas que Jesus comprava víboras com serpente do deserto, que se esconde na orelha, e esperando a sua vítima passar para atacar com o seu veneno mortal. Assim eram eles, esperando uma brecha para ver algum erro em Jesus para poder condená-lo, mas não achava. E nisso ele se tornava mais ódio. E cada vez mais as suas sinagogas esvaziando. E quando eles viram que a sinagoga deles começou a esvaziar, agora começou a profanar o templo, fazer vendas, porque eles já extorquiam o povo com o falso evangelho, arrecadando dinheiro do povo. Quando viu que o povo começou a se afastar, agora começou a fazer a casa de Deus de fonte de lucro, com vendas dentro da casa de Deus, vendendo. E quando Jesus chegou lá, também expulsou eles de lá e chicoteou eles com a autoridade do céu. Está escrito, a minha casa é casa de oração. Agora Jesus começa a chamar eles de ladrões. Então tudo isso Jesus fez por amor ao povo. Mas mesmo assim o povo muitas vezes não dava valor. O povo só seguia Jesus por causa dos milagres literal. Mas não entendia que Jesus não veio para fazer somente milagres literal. Como assim milagres literal? Do corpo, da carne, levantar paralítico, curar cegos, surdos, não. Ele veio também fazer a cura principal interior. Tirar a cegueira espiritual, a paralisia espiritual que estava preso no engano do pecado, das seitas. Mas muitos deles não estavam aceitando. Jesus, quando começou a pregar o sermão duro esse sermão, começaram a abandonar Jesus. E até mesmo os apóstolos, Senhor, mas como que ouvirão muito duro esse sermão? Jesus conta, vocês querem ir com eles? Como nós iremos? Pedro disse, se só no Senhor há a palavra de vida eterna. Então, meus irmãos, ali nutriu muita inveja por parte dos fariseus e Jesus passando muita luta. Tudo aquilo é Jesus também treinando os seus apóstolos, porque eles iam passar por isso quando Jesus morresse na cruz, ressuscitasse ao terceiro dia e se ascendesse ao céu, eles iam passar. Vós serão minha testemunha, enviarei vocês ovelhas no meio de lobos. Vós serão expulsos das sinagogas por pregar a verdade. Jesus no sermão profético ele também profetizou os sinais do fim, além de ser sinais literais externos, de bramido do mar, mudança climática, irmão contra irmão, guerras, fomes, peste. Também o tempo do fim será marcado por apostasia, o abandono da verdade. E quem teria sucesso eram os falsos profetas, que eles enganariam a muitos. E agora os verdadeiros seriam perseguidos, rejeitados. O povo estaria mais amante para o mundo do que a Deus. O povo, como Jesus diz, seria movido por uma indiferença. O povo estaria, como foi nos dias de Ló e de Noé, movido pela prostituição, pelo adultério e pelo amor ao dinheiro. Como diz 1 Timóteo 5,8, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o Senhor Jesus deu muito exemplo, porque naquela época já existia essas pessoas. Então Jesus começou a pregar sobre o inferno. Começou a falar, tá vendo? Vocês que estão dando escândalo da obra de Deus, olha o que vai acontecer com vocês diante do inferno. Começou a exortar, pregar sobre o inferno para eles, mas mesmo assim eles debochavam, porque estavam movidos por uma indiferença. E Jesus agora começa a ensinar acerca do inferno. Jesus foi um homem, o profeta na terra, o Deus encarnado na terra, e é o próprio Deus hoje no céu, que mais pregou sobre o inferno, pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Quando fala inferno, se refere também a demônios, expulsar demônios, pregar sobre demônios, pregar sobre o inferno, pregar sobre a condenação eterna. Então Jesus pregou sobre o Hades, sobre o que acontece com as pessoas que morrem condenadas. Agora Jesus aqui está falando acerca do inferno final. Quando Jesus agora começa a pregar sobre isso, porque ele estava tendo muitos escândalos, pessoas às vezes se desviavam da fé, adultérios, e Jesus agora começa a exortar, falar sobre o inferno. Ele vai dizer assim: glória a Deus, qualquer que escandalizar um desses pequeninos,
que crê em mim. Tá vendo? Os fariseus, os ateus da época, os homens maus queriam escandalizar os pequeninos, fazer com que eles tropeçassem, fazer com que eles abandonassem a verdadeira doutrina que Jesus estava ensinando para eles. Eles estavam querendo persuadir o povo com engano, com falácia, com falsa doutrina, para tirar o povo da verdade. Agora Jesus começa a defender as suas ovelhas e apontar para os falsos profetas. E para todos aqueles que estão querendo causar escândalo no nome de Deus e contra eles, vai dizer: é melhor que amarrasse uma corda de atafona e lançasse no mar. Jesus está pregando aqui juízo. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos, melhor que, igual eu falei, e a tua mão se escandalizar, corta. Melhor para ti entrar na vida aleijado do que ter as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo, onde nunca se apaga. Jesus aqui está se referindo, meus irmãos, sobre o Genom, que se refere também ao vale de Rinom, que era um lixão que tinha em Jerusalém. Jesus começa a pregar juízo para os fariseus e começa a exortar a igreja para não entrar na onda do pecado, da vaidade, porque se não der ouvido à voz dele, é para lá que vão. Então agora Jesus está querendo explicar para eles e para nós acerca da realidade terrível do inferno final. Pregou muito sobre o Hades, falou muito sobre, agora está falando sobre o inferno final. Vocês querem saber como que é o inferno final? O lago de fogo? Olhe para o vale de Rinom, um lixão que tinha em Jerusalém, que ali eram os cadáveres jogados ali, lixos, corpos, animais, e aquele dava uma combustão, onde os bichos, os corpos davam combustão, aquele fogo, ele nunca se apagava. E aquele lugar é conhecido em Jeremias 7 como Vale da Morte, onde os reis pagãos do Antigo Testamento, os reis pagãos, como foi Manassés, e os povos amonitas que adoravam um demônio, suposto deus Moloque, que exigia sacrifício de humanos e criança naquele mesmo lugar. Então foi considerado Vale da Morte. E agora, naquela época, se tornou o lixão. Então, Jesus está falando assim, lá, onde o bicho não morre e a ferida não cicatriza. O que está querendo o bicho? Referindo o bicho. Porque quando as pessoas estiverem no lago de fogo condenado, elas não terão mais a semelhança de Deus. Porque Deus não quer a semelhança dele no inferno. Vão estar sofrendo no lago de fogo eternamente, diante dos santos anjos do Cordeiro, como monstros, para todo sempre, onde o fogo não se apaga, o verme não morre e a ferida não cicatriza, porque no lago de fogo não vai estar somente a alma como está no Hades. O lago de fogo vai estar o corpo e a alma. Então Jesus está pregando aqui sobre o inferno, exortando eles para eles não dar ouvido, e exortando nós para não dar ouvido a esses falsos profetas dos nossos dias. Agora, trazendo para os dias de hoje, também para aqueles dias. Ele fala: qualquer que escandalizar um desses pequeninos, que crê em mim, está falando assim, os que crê nele. Jesus exorta os falsos profetas, os ignorantes e os maldosos da época. Agora, Jesus, no verso 43, está falando para o povo que segue eles: se a tua mão te escandalizar, corta. É melhor para ti entrar na vida aleijado do que ter nas duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Está referindo ao Vale de Rinom, uma comparação acerca do inferno. Mas esse sentido que Jesus está falando aqui é no sentido espiritual, não é corta a mão literalmente. Jesus está falando aqui: olha, não aceite a proposta deles. Não dê parte com as suas mãos para eles. Não compartilhe a falsa doutrina deles. Trazendo para os dias de hoje: não salde aqueles que não têm a doutrina santa de Deus. Constais nem comais, nem recebais em casa, como diz João. Não dê posse a sua doutrina. Não saldo, que não concorde. Quando fala não saldo, não é você virar a cara para a pessoa. Você tem que ser educado, falar com todo mundo: oi, tudo bem? Quando fala não salda, não concordar, não saudar amém pelo que eles dizem, pelo que eles pregam. Não aceite.
É isso que Jesus está falando para eles e para nós. Porque é melhor você estar com a mão cortada, não aceitar, do que com as duas mãos se aceitar, espiritualmente falando, e você no último dia ir para o fogo do inferno. Trazendo para os dias atuais, os falsos profetas estão fazendo milagres, não estão? E muitas vezes você está com enfermidade, Jesus pode até te curar, mas talvez não te cura porque sabe que você pode fazer. Aí você dá atenção para o falso profeta que libera tudo, mas está concedendo sinais, porque nos últimos dias os falsos profetas também iam fazer sinais. Aí você aceita a falsa doutrina dele e você consegue uma cura. Aí você é curado literalmente, mas a sua alma está condenada ao inferno, porque você está no falso evangelho. Porque o falso evangelho é anátema. Aí no último dia você vai para o inferno. Se morrer na situação que está, vai para o Hades a sua alma. É isso que Jesus está falando. Então corta a sua mão. E não se refere também só a isso. Corta aquilo que te faz pecar. Não adianta você só orar. Ah, Senhor, eu oro para me vencer a imoralidade sexual, o pecado com as mãos, masturbação. Mas não adianta. E quando você não cortar esse WhatsApp, esse Facebook, essa internet, esses canais mundanos do YouTube, nunca você vai conseguir vencer. Você tem que cortar, tirar, destruir aquilo que te faz pecar, cortar essas práticas mundanas. Porque uma coisa é você ter um escorregão numa queda e pedir perdão. Agora você continuar na prática do pecado, meu irmão, é inferno para você. Infelizmente. E Jesus pega sobre o inferno. Aí muitos falam que o inferno não existe, porque no decorrer da história da igreja, até os dias atuais, teve muitas interpretações equivocadas. Do agnosticismo, que compreende é a parte negativa, não. Gnose compreende conhecimento. Também do aniquilacionismo, que eles creem que o inferno, a pessoa quando morre vai condenar, não vai para o inferno, ela é resumida a nada. E tem o universalismo, que crê que no final de tudo, quando Jesus voltar a estabelecer seu reino, ele vai levar todo mundo para o céu e até mesmo o demônio. Então, o agnosticismo compreende também sem conhecimento da evidência do inferno. Eles pregam como não tem conhecimento, não sabe a realidade do inferno, eles pregam que não existe. E tome cuidado, que Jesus exortou sobre isso. São falsos. Porque você negar uma verdade comprovada nas escrituras e basear por livros de filosofias e mente humana, você corre um grande risco. Aí vamos falar aqui, o olho, se o teu olho te faz pecar, e sua mão também concordar com isso, corta. Então, isso tem acontecido muito. E o aniquilacionismo. Jesus fala na sua palavra que estarão para sempre no inferno, dia e noite. E no Antigo Testamento, Salmos 9:17 diz o quê? Aos ímpios e às nações que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. É bíblico. O inferno existe. Isaías, no capítulo 33, versos 14, diz: aos pecadores de Sião, conhece o meu poder? Aos pecadores de Sião, assombra o tremor, surpreendeu os hipócritas, que dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem entre nós habitará com as labaredas eternas? Aqui a Bíblia está falando, são eternas. Não tem nada de aniquilação. Então cuidado. E não tem nada de universalismo. Não adianta pegar um texto isolado de Efésios 1:9 e Atos 3:29, 21 e 22. Não adianta, porque o diabo é estrategista nisso. O diabo, quando foi tentar enganar Jesus, ele não usou a filosofia grega, ele não usou, louvado seja Deus, os livros do ocultismo, ele usou a própria Bíblia, mas Jesus, com a própria palavra, que é o verbo que se fez carne, derrotou ele. Então assim tem que ser nós. Louvado seja Deus. Então cuidado com isso, porque muitas vezes o diabo usa até mesmo
a Bíblia para tentar enganar, distorcendo com versículos isolados e distorcendo o versículo. Tome cuidado, é o que a Bíblia diz: se capaz enganaria os escolhidos, e se capaz pode se tornar até num anjo de luz, que é um pregador da verdade, para cativar vocês no engano. Então cuidado. Então o Senhor Jesus está pregando aqui para nós, porque Jesus fala: eu sou mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Então tome cuidado. Vigia, Igreja de Cristo. Cuidado com os falsos profetas. Aqui é a interpretação pelo Espírito Santo de Deus que está falando com todos nós. O Senhor Jesus, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Esse negócio de diabo que manda no inferno, o diabo manda no inferno nada. Quem manda no inferno é o próprio Deus, o próprio Jesus. Por quê? Jesus falou para João: eis aqui aquele que foi morto e ressuscitou, e tem a chave do inferno e da morte. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, então vamos continuar lendo. Jesus está falando: se tua mão te escandalizar, corta essas atitudes. Agora está falando aqui: louvado seja Deus. Verso 44. 45. E se o pé te escandalizar, corta, que é melhor para ti entrares coxo na vida do que tendo os dois pés ser lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Aqui está falando dos pés. Cuidado caminhar na porta larga. Jesus falou que em Mateus 7: entreis pela porta estreita. Eu sou o caminho. Vai pelo caminho de Jesus, das Santas Escrituras, da Palavra de Deus. Vai por pregações bíblicas de homens de Deus que pregam a verdade. Não corra os teus pés para o caminho largo, o caminho da perdição. A igreja ecumênica, que é associada com o mundo. Porque adultos e adultas não sabem que a amizade do mundo é inimizade para Deus? A igreja, quando está cega os padrões do mundo, ela não é de Deus, ela é sinagoga de Satanás. É a mulher montada na besta, a prostituta do Apocalipse que profanou com os reis da terra. Não vá por esse caminho, porque esse caminho largo é espaçoso, mas é o caminho que leva à perdição. A igreja do forró gospel, do funk gospel, das festas pagãs, tudo isso. Não vá por esses ensinamentos, vai pela Bíblia, vá por Jesus. Eu sou o caminho. Não é o caminho das imagens, dos deuses estranhos, que Deus não divide a sua glória com imagem de escultura. Os idólatras vão para onde? Para o lago de fogo. Jesus está comparando aqui, ó. É para lá que vai. Não segue os seus pés para o mal, não. Segue os pés para o caminho estreito, o caminho espinhoso, longe da vaidade, diferente do mundo. Vós é luz do mundo. Por que o mundo não compreende? Porque o Espírito Santo, o mundo não conhece, não pode receber. Então quem está no mundo no pecado da vaidade, do orgulho, da inveja, ele não compreende um cristão de verdade que é diferenciado do mundo. Então você é apredejado, você é caluniado, você é rejeitado. Mas alegrei-vos quando for rejeitado, caluniado e mentir, dizer todo mal contra vós por mim, por causa de mim, que vós é o reino dos céus. A Bíblia diz, Paulo diz, aqueles que, 2 Timóteo 3,12, que aqueles que seguem a Cristo piamente sofrerão grandes aflições. Você sofrer aflição por Cristo é honroso. Que somos feitos não apenas para crer em Cristo, mas para padecer por Ele. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Então Jesus está falando assim: cuidado você. Está falando assim: não vá para os pés da sinagoga dos fariseus, não. Não volta atrás. Segue em frente. Vocês também que estão fracos na fé, levante a cabeça, entre no caminho estreito, sai dessa porta larga, sai desse mundanismo.
Você tá levando você, pessoa que não é crente, tá indo pros pés aí do forró, do funk, do mundanismo. Sai disso. Porque no final dessa mensagem eu vou estar explicando melhor o que significa o que Jesus está falando aqui lá no Apocalipse. Jesus está ensinando, o caminho aqui é estreito. Sabe essa casa que você está indo? Essa má companhia que está te influenciando ao álcool, a bebida? Sabe esse irmão falso aí que está te levando você para o falso evangelho? Se afaste dele. Irmão, nós temos que ser unidos. Se alguém vir ter convosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, meu irmão. Sai fora disso. Você tem que ser vigilância. Por quê? 2 Tessalonicenses 3,6: mandamos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos apartei de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo as tradições que nós recebeu. Sai dele. Sai dela, povo meu. Se afaste. A Bíblia também diz, louvado seja Deus, em Coríntios, louvado seja Deus, em 2 Coríntios, em Coríntios 5, isto diz absolutamente: os devassos de todo mundo, como avarentos ou como roubadores, e com os idosos, porque vos será necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associei com aquele que se diz irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com os tais ainda nem comais. Então você está indo com os pés para isso? Se afaste. As más companhias corrompem os bons costumes, meu irmão. Pessoas que você está pregando para ela a verdade e ela não aceita, ela quer continuar na heresia, não insista não. Não insista. Se aparte. Você já falou. Você já pregou o que você tinha de pregar para ela. Não vai adiantar você ficar falando. Não vai adiantar você ficar exortando. Por quê, meu irmão Hermes? Porque a Bíblia diz em Tito 3:9: mas não entre em questões loucas de genealogia e de contenda nos debates acerca de lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma ou outra administração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando em si mesmo condenado. Se afasta dele. Você já pregou. Você já falou o que você tinha de falar. Eles querem a falsa doutrina? Deixa eles e Deus, só ora. Porque se alguém ensina alguma outra doutrina, ele não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões, e contenda de palavras, das quais nasce inveja, porfias, que é teimosia, blasfêmias ruins e suspeitas, contenda de homens corruptos de entendimento, privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa ganho a parte dos tais. É a palavra que está dizendo, irmãos. Então você tem que se afastar e só orar. Que as más companhias corrompem os bons costumes. Então você está indo caminhando com os pés, corta. É melhor você cortar do que com os dois pés você queimar no fogo do inferno no último dia. Do lago de fogo. Do Guiena. Louvado seja Deus. Agora está falando também. Se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor para ti entrar no reino de Deus com um só olho, do que ter os dois seres lançados no inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Está vendo? Como já expliquei para os irmãos que estão aqui agora, Jesus está fazendo essa pregação sobre o inferno. Ele exortou os falsos que queriam escandalizar o povo de Deus, e agora está pregando arrependimento e inferno sobre aqueles que se desviar do caminho da verdade que ele ensina. Seu olho está te fazendo pecar, meu irmão? Arranca fora. Destrói esse olho. Literalmente não.
Tire essa televisão imunda da sua casa. Não coloquei coisas más diante dos meus olhos. Salmo 101. Teu olho está te fazendo pecar, meu irmão? Desliga essa internet, se você não tem domínio próprio. Arranca fora, desliga esse computador. Desfaça desse celular. Desative esse WhatsApp satânico, esse Facebook que o diabo está te levando para o inferno. Arranca fora. Essa igreja que é mundana, que não prega a doutrina, que as mulheres são todas sensuais, os meretrizes gospel, que anda com saias coladas, saias apertadas. Jesus diz, na lei, se pegasse uma pessoa adulterando, era morta. Só que São Mateus 5,48, Jesus é mais severo ainda. Por quê, meu irmão? Aquele que cobiçar uma mulher já adulterou com ela. E agora? Como você vai para uma igreja que os pastores não disciplinam seus membros, não trabalham na resignação, no caráter, na disciplina, que libera tudo, que não tem caráter, porque são adúlteros. Eles gostam de olhar para as pernas das mulheres. As mulheres gostam de olhar para as calças apertadas dos homens, a sensualidade deles. O que eu faço? Se afaste, sai dela, povo meu, para que não se incorra nas suas pragas, porque as pragas da ira de Deus vai descer sobre essas igrejas falsas. Corta. Não compartilhe com a sinagoga do diabo. Não compartilhe com os fariseus hipócritas. Corta fora. Desfaça esse relacionamento mundano, esse compromisso falso. Essa mulher, esse homem que está te afastando de Deus. Eu estou falando para pessoas, não é casados. Quem é casado tem que lutar para a libertação. Estou falando para pessoas que estão com esses namoros mundanos, de Sodoma e Gomorra, de prostituição, de fornicação. Se afaste disso. Arranca seu olho disso. Corta, destrói aquilo que te faz pecar, meu irmão. Deus não mandou você orar pelo olho, mandou você cortar. A oração cabe a Deus responder. Agora a vigilância, orais e vigieis para que não caia em tentação. A oração cabe a Deus responder. Agora a vigilância cabe a você. Não jogue a Deus as responsabilidades que Deus coube a você a separar, a andar na porta estreita, meu irmão. Jovem, adolescente, cuidado. Destrói isso, se afaste disso, porque os que prostituem não herdarão o reino do céu. Cometer relações sexuais antes do casamento, devassos, pornógrafos, adúlteros, orgias, devassidão, matricida, assassino de pai e mãe, incesto, comete orgias, relações sexuais com o próprio pai, com a própria mãe, com o irmão, com tia, com primo. Inferno! É a Bíblia que está dizendo. Então corta isso, se liberte, se arrependa enquanto é tempo. Glória a Jesus. Onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Por quê? Eu já preguei sobre o Hades. Porque eu falei sobre a ressurreição dos salvos. Porque a Bíblia diz em Romanos que todos estarão de pé diante do trono de Deus. Em Filipenses 2,9 fala assim, que tanto o que há no céu, na terra e debaixo da terra vão confessar que Jesus é o Senhor. No juízo final, porque todos estarão de pé, a Bíblia diz que os santos hão de julgar o mundo. Aquela igreja que foi arrebatada, glorificada, que recebeu o galardão, agora vai julgar. Glória a Jesus. Vai julgar o mundo. Vai julgar o mundo. Deus vai colocar a igreja que pregou para você rejeitou. Na ressurreição dos mortos condenados, a Bíblia diz que todos estarão de pé. A igreja do lado de Cristo, não para ser julgada, mas para julgar o mundo.
Porque aquele que participar do juízo final não é o salvo, é sim condenado. O veredito já foi dado, a sentença, ou seja, a sentença já está determinada. Deus é tão justo que Ele vai mostrar, se Ele quisesse, Ele não podia nem julgamento, já lançava direto no inferno. Mas vai lançar porque é justo, porque tudo aquilo que as pessoas fez não deram crédito. Malaquias 3,16, o livro das memórias vai ser aberto. A Bíblia vai ser aberta diante de cada versículo que você distorceu. E a Bíblia vai dizer, em Apocalipse, capítulo 11, capítulo 20, louvado seja Deus, sobre o trono branco, que estava sentado sobre ele, cuja fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estava diante, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Você sabe o que compreende mortes aqui? Não está falando morte literal de uma pessoa que está morta. São todas as pessoas que estão separadas do amor de Deus. Sim, agora estão diante da ira de Deus. O Senhor Jesus não será mais advogado, sim, colocará a torca de juiz para julgar todos aqueles que rejeitaram o Evangelho. Todos aqueles que não deu crédito. Todos os mortos condenados de todas as gerações. Acabe, Jezabel, Hitler, Mao Tse Tung, os assassinos, os ladrões, os bêbados, os adúlteros, os que se prostituem. Agora, no verso 3, fala, deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, tá vendo? Deram os mortos que nele havia, e foram julgados segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Por quê? Na ressurreição dos mortos condenados, as suas almas vão voltar aos seus corpos e estar diante do trono do juiz do jeito que vier. Se foi com tiro, seja feito, com o jeito que vieram. Mas ele foi cremado. Mas presta atenção que antes de ser cremado, ele já tinha morrido de alguma coisa. E aquelas pessoas que foram queimadas viva? Não. Presta atenção com a pessoa, para ela chegar a ser bem queimada, ela já morreu bem antes. Porque se ela foi queimada antes de selar todo o corpo dela, ela já morreu antes. O fogo só acabou de queimar. Então, do jeito que ela voltou, que ela morreu, onde ela parou ali, ela vai voltar. Aí agora vai chegar a parte que muitos vão falar, Senhor, agora eu creio em você. Porque vai falar que todo joelho vão se dobrar e confessar Jesus ao Senhor. Nesse dia não vai ter mais ateu. Agora eu acredito no Senhor. Eu creio. Abre os seus livros agora. Está vendo o meu servo que pregou para vocês quantos anos? Pedindo para você aceitar a minha palavra, você não aceitou? Não, mas agora eu aceito. Abre os seus livros. Abre os versículos da Bíblia. Quando ele pregou contra o pecado e você não deu crédito, você zombou. Abra o livro da vida. O livro, ele não está aqui. E agora? Sabe por que você passou todo esse tempo no Hades? Sabe por quê? Por causa da sua incredulidade. Agora você vai para um lugar pior. Meu irmão, vai ser difícil, hein? Vai ser duro, hein? Não vai ter mais jeito. A besta, o falso profeta, e o dragão já vão inaugurar primeiro. Por isso que eu falo, o lago de fogo Guena, esse não tem ninguém ainda. Quem vai inaugurar ele vai ser Satanás, a besta e o falso profeta. Quando fala falso profeta, é os falsos profetas, não. O falso profeta, na verdade, ele é um espírito maligno. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6:10, 6, se não me falha a memória, que os santos vão julgar o mundo e os anjos. Quem são os anjos? Anjo compreende mensageiro. Quem são esses anjos que vocês vão julgar? Que a igreja vai julgar? Que Deus vai julgar? É os anjos do céu? Não. Os anjos do céu não têm pecado. É os anjos do inferno? Não, porque os demônios vão inaugurar primeiro. Eles já estão decretados condenados. Eles vão direto para o lago de fogo. Quem são esses anjos? Todos os pastores, evangelistas, missionários que apostataram da fé e todos os mensageiros falsos que pregaram um falso evangelho. Vão falar, eu acredito. Outros vão chegar, eu preguei em teu nome, Jesus. Eu curei.
Eu fiz maravilha em teu nome. Profetizei em seu nome. Ah, é? Você profetizou, você curou, mas não era eu que te usava, porque você nunca me obedeceu. Você fez muitas coisas maus. Você não deu ouvido à voz de Deus. Você não deu ouvido à voz dos meus humildes servos que tanto orou, que tanto jejuou por você, que se dedicou madrugada orando, pregando, te exortando para que você voltasse ao primeiro amor. Você nunca deu crédito. Mas agora eu acredito tarde demais. Abusivo das memórias, está tudo lá, os adultérios, as orgias, tanto sexual, literal, como espiritual. Não vai adiantar mais. Não vai adiantar mais. Agora apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Serão arrastados pelos anjos para o lago de fogo e estarão para sempre lá. Os adoradores da besta, os adoradores da televisão, das internets profanas, das orgias, das contendas. Esta é a segunda morte, porque eles ressuscitaram e vão morrer de novo, mas não é morte literal. Vão estar completamente fora do amor de Deus. Essa é a mensagem da palavra do Senhor. Todos aqueles que zombaram. Hoje os humildes servos de Deus pregam a palavra verdadeira e zombam, xingam, fazem chacota com os homens de Deus que pregam na humildade, porque não tem o Espírito Santo, estão com o Espírito da chocarrice, estão com o Espírito da zombaria. Irmãos, jovens rebeldes que faz chacotas, que zomba dos humildes servos de Deus, nesse último dia vão prestar conta diante de Deus. Aleluia. E a Bíblia, louvado seja Deus, e todo aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então esse lago de fogo, o inferno, os mortos, condenados, agora não só a alma que estava no Hades, agora o corpo estará jogado no fogo. Virarão demônios, bichos. A referência que Deus fez ao Vale de Rinom. Está vendo? Queimando para todo sempre. Como você diz isso? Apocalipse 14. Vamos lá. Apocalipse 14, verso 9. E seguiu o terceiro anjo dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta. O que é adorar? A marca espiritual está aqui, ó. Adorar a besta e a sua imagem. Adorar é você aceitar a falsa ideologia dos falsos profetas. O falso sermão. A falsa doutrina. E a imagem, aquilo que está em Apocalipse 3, a imagem que fala. Eu sempre falo aquele culto filmado, de televisão. Muitos não crê, porque andamos por fé e não por vista. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí estão zombando, estão fazendo chacota, estão teimando. No dia do juízo vocês vão ver que tudo que está sendo pregado aqui dentro da palavra. Tá vendo? Comercializando no YouTube aí, na igreja, para ganhar dinheiro, propagandas, aqui ó, contendas, abominação, 6 coisas que Deus odeia, 7 abomina, língua mentirosa que semeia contenda. Deus fala que Ele não suporta o homem que fala eles, eis que sou contra ti, os soberbos. Falsas visões, falsas revelações vão estar aqui, é tudo da besta. Os que adoraram, tá vendo aqui? Os que adoraram. Glória a Deus. A besta e a sua imagem, agora a besta e a sua imagem, agora o sinal, agora a marca literal da besta agora. E recebeu o sinal na sua testa e na sua mão. Aqui está falando da marca espiritual de adoração. Adoração compreende reverência, você aceitar, você dar posse à autoridade deles. Que muitos estão chamando de herege quando eu falo que a marca espiritual, porque você não lê Bíblia, não tem Espírito Santo. Adorar, aceitar, dar posse ao seu poder. Adoração. A besta é a sua imagem. O que é a sua imagem? A imagem da besta, televisão, as profanação, a idolatria. Aqui, ó. E recebeu o sinal. Porque todos que receberam o sinal foram os não salvos.
Porque todos que adoraram, aceitaram a marca da besta espiritual, já não tem mais o Espírito Santo. E quando houver o som da última trombeta, não vai ser arrebatado, que só é arrebatado quem tem o Espírito Santo. Porque é Ele que vai levar nós de encontro com Jesus nos ares. O esposo e o Espírito Santo dizem: vem, vem, Senhor Jesus, nos arrebatar, dizem Apocalipse. Então ele anseia e geme junto com a igreja diante do pecado que está na terra. Agora, aqueles que se corrompem com a besta, com sua marca espiritual e física e literal, que é espiritual, e a literal, que é a marca. Pode ser uma moeda, pode ser um chip. Nós não temos um contexto adequado para saber o que é, mas que é literal, ela é. E tem pastor pregando que não é. Vai atrás deles. Olha quem está usando eles lá. Vai. Continua aceitando a sua doutrina. Ah, mas prega bem, é um mensageiro bem. Cativadores. Prega meias verdades para cativar. Mas de verdade não tem nada. É falso. E muitos são inocentes. São piedosos e estão aceitando isso por inocência. Mas hoje já não é mais. Vai continuar seguindo se for orgulhoso. Porque Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. E o que diz mais? Também este beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no caso da sua ira. Olha, e será atormentado com fogo e enxofre. Diante do diabo, vai estar no inferno, né? Igual muitos falam assim: eu vi o diabo torturando a pessoa lá no lago de fogo. Heresia. Está contra as escrituras. Diante de quem? Do diabo, de Lúcifer. O diabo vai estar na mesma categoria que os condenados. Diante dos santos anjos e do Cordeiro. Diante da ira de Deus. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoraram o quê? Os que adoraram, aceitaram a marca da besta espiritual e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Está vendo? É a palavra de Deus que está falando. É a Bíblia. É as Escrituras. Essa live aqui era para ter mil pessoas ouvindo, mas não querem porque é o que Jesus falou. Os falsos profetas estão hipnotizando eles, enganariam muitos, e poucos são os escolhidos. Por isso, pregadores, não se preocupa em ganhar like, em ter inscrito. Não. Um dos melhores sermões de Jesus pegou para uma pessoa só. Novo nascimento e arrependimento. Quem é de Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. O povo está movido por indiferença, eles querem os prazeres dessa vida. Os homens enganadores vão de mal a pior, enganando e sendo enganados, e sentiria comichão nos ouvidos. Eles amontoariam para si, eles não querem uma palavra de sã doutrina, eles querem fábula, mentira. E mentirosos vão para onde? Para o inferno, é lugar deles, é lá. Porque eles não querem a verdade, é lá para lá que vão. E agora, qual é a categoria dos que vão para esse lugar? Jesus fala sobre o lagar do furor da sua ira, o caso da sua ira. O lagar compreende o lugar que coloca as uvas e o homem, a pessoa pisa nas uvas e tem uns canduítes para o precipiente que sai ali o suco da uva. O nosso Jesus com os pés de fogo, aquela visão que João teve na ilha de paz, Jesus com os olhos de fogo, veste branca e pés de fogo, vai pisar sobre todos esses condenados para todos sempre. Já pensou? Coisa terrível. É a ira do Cordeiro, porque não deram crédito à voz de Deus. Se Deus não perdoou nem os anjos e reservou em cadeia de escuridão para esse dia, vai perdoar pessoa rebelde que não creu no sacrifício dele? Jesus veio nessa terra, foi pisado, foi cuspido, foi chicoteado, foi pregado numa cruz e ainda recebeu o cálice da ira de Deus por você, e você rejeitou, meu irmão. Você tem noção que recebeu um cálice da ira de Deus? Por isso que ele falou: passe de mim esse cálice. Eu, quando for levantado na terra, João 12:32, atrairei toda a humanidade para mim. A graça de Deus foi dada a todos os homens, Tito 2:11. Tá vendo? E você não deu crédito, então é para esse lugar que vai. Não é uma mensagem popular hoje em dia, mas para crente fiel, o que é arrependimento? Um pregador inglês, um ministro inglês,
Diz que a decadência da Inglaterra e das igrejas de lá da época é porque não se pregava mais sobre o inferno e sobre o céu. E é mesmo, as igrejas estão caídas porque não se prega mais essas doutrinas. O povo tão cego, vão ser pego de surpresa. Você que zomba dessa mensagem, eu quero ver a hora que o Espírito da Morte bater na sua porta, que você estiver no Hades clamando, não vai adiantar mais. E quem são os que vão para esse lugar? O lago de fogo. No capítulo 21, verso 1, mas quanto aos tímidos, quem são os tímidos? Não é uma pessoa que tem timidez introvertida, não é isso. Os tímidos são os covardes. Quem são os covardes? São os simpatizantes. Aqueles que estão há anos na igreja e nunca tomam a decisão em firmar com Jesus na doutrina, na palavra, em se batizar. Aqueles que dizem que amam o pastor, que gosta da igreja, gosta dos cultos, mas não ama Jesus. Ele ama as bênçãos somente, os livramentos, mas não ama Cristo, porque se amasse, aceitava, vencia o mundo. Ele ama mais o mundo que a Deus. Já ouviu a palavra, não é inocente, está anos na igreja e não toma a decisão. Eu não posso bazar porque eu estou amigado. Porque você não ama a Deus, porque se você fosse de verdade, você consertava o seu cônjuge. Então esses são os tímidos. Tímidos é covarde. E quem são mais os covardes? Está cheio de crentes pregadores covardes, que são marionete do homem, que por medo de perder cargo, não prega a verdade. E quando prega uma superficial, meia por cima, com medo de perder o cargo. Não prega a verdade, as almas estão morrendo e não está pregando. Porque tal líder, tal presidente de alguma igreja, já está apostatado, se tornou um Balaão da vida, e não prega a verdade, ele tem medo de perder o cargo. E agora prega somente as coisas que Deus ama e omite as coisas que Deus odeia. Deus vai te pegar no dia do juízo. Não adianta você ser de doutrina, ser todo obediente, mas ser desobediente na palavra. Porque o ministro da palavra de Deus, ele tem mais responsabilidade do que um empresário de uma multinacional, que cuida somente de corpos. Você não. Você tem uma responsabilidade, ministro, é com almas, seres eternos, que poderá passar a eternidade no céu ou no inferno. Vocês vão prestar conta com Deus. Estão sendo covardes, não estão pregando, estão fugindo. São covardes. E os covardes não herdarão o reino dos céus. Aos incrédulos, pessoas ateus, que não creem em Deus, nesse dia vocês vão crer. Que murmura dessa pregação. Pessoas também incrédulas dentro da igreja, que não crê nas verdadeiras revelações. Não estou dizendo revelações mentirosas da carne, mas que não crê nos dons de Deus, nos milagres de Deus, na palavra de Deus. Está dentro da igreja só de enfeite, mas não crê no evangelho de Cristo. É levado por vento de doutrina. E os abomináveis. Quem são os abomináveis? São os devassos, orgias, pessoas que fazem zoofilias, pedofilias, estrupadores, mentirosos, fofoqueiros, iracundos, não herdarão o reino do céu. Os abomináveis são as línguas mentirosas, que semeiam contenda na igreja. Não vai herdar o reino do céu, não vai subir. Tem que se arrepender. Os homicidas, essa eu escapei. Eu nunca matei ninguém. Você nunca deu um tiro na cabeça de ninguém? Mas saiba, a Bíblia diz, aquele que odeia seu irmão, ele é um homicida. Como pode uma pessoa que diz que crê em Jesus, está na palavra de Deus, e odiar o próximo? Não ter amor ao seu irmão, ao seu próximo? Tem ódio do irmão, nutre ódio, inveja. Se Deus levanta o homem de Deus numa palavra, numa doutrina, e dele ele se alegrar, ele faz de tudo para derrubar aquele irmão. Tem inveja, tem ódio, não aceita o crescimento espiritual daquele irmão, porque ele não sabe o preço que aquele irmão paga em oração, em jejum, em perseguição, em luta. Então ele faz de tudo. E se ele é um pastor ou um presidente, eu sei que seja na igreja, se ele vê um simples membro obreiro ser usado, ele procura evitar aquele irmão, porque a inveja é tão grande, a ira é tão grande, o homicídio é tão grande de matar espiritualmente, que ele acha que aquele irmão vai ocupar o lugar dele e vai tirar o lugar dele. Ele está sendo como Herodes, quando arquitetou o plano para matar Jesus, o bebê. Demônio, homicida.
inveja, não vai herdar o reino do céu. Não tem o Espírito Santo de Deus uma pessoa dessa. Então não pode entrar no céu. E é para lá que vão. Aqui é uma lista de quem vai para lá. Jesus, no versículo, no capítulo 21, ele faz a realidade gloriosa do céu. Ele já exclui. Ele exclui. Em outro texto diz, em Coríntios 6,10, que os injustos não herdarão o reino do céu. Ou seja, Deus já descarta completamente a possibilidade de um ímpio entrar no céu e ser salvo. Se um ímpio está numa vida mundana, pecaminosa, ele pode ser bonzinho, ele pode doar tudo para pobre, mas se ele não tiver com Jesus,